O que a gente pode aprender estudando quem usa a bicicleta elétrica? O pessoal da Aliança Bike fez essa pergunta também, e eu vim aqui comentar a respeito. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou, como você vai? Eu tô aqui para falar de carro, moto, bicicleta e tudo mais que leva a gente de um lugar para o outro, para que você possa escolher o que é melhor para você. Se isso te interessa, dá um joinha e se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar. Seguinte, esses dias a Aliança Bike, que é uma associação do setor de bicicletas, e a LabMob, que é um laboratório de mobilidade sustentável, fizeram em conjunto uma pesquisa com ciclistas elétricos. Sim, porque eu vou começar aqui a chamar quem anda de bicicleta elétrica de ciclista elétrico, porque o nome é muito mais legal, tá? E aí nessa pesquisa eles tiveram algumas descobertas muito interessantes que eu achei bem relevante trazer aqui. Então eu vou comentar aqui 3 pontos que me chamaram bastante atenção. O primeiro ponto: a cada 10 ciclistas elétricos, são 4 novos ciclistas que a gente ganha na cidade. O pessoal da pesquisa perguntou para ciclistas elétricos como era o uso deles antes da bicicleta elétrica. 56% deles disseram que antes eles iam de carro. Ou seja, já são metade ali daquelas pessoas que estão de bicicleta elétrica na rua, metade delas estavam de carro antes. Já são muitos carros a menos na rua. Agora, desse total de 100% dos ciclistas elétricos, 41% deles disseram que antes eles nem andavam de bicicleta. Simplesmente nem para lazer, para nada. Então esses 41% são ciclistas completamente novos que o país ganhou. Isso tem um valor enorme. Quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente vê que a bicicleta elétrica, ela tem um potencial muito bom de fazer as pessoas saírem do carro. E a gente tendo menos carros no trânsito é mais saudável para todo mundo. E se você gosta de carro, por que você vai ficar no meio do trânsito? O trânsito não é gostoso. O bom é você curtir o carro. E para curtir o carro não é ficar no meio do trânsito. Se você gosta de carro, anda de bicicleta. Parece contraintuitivo, mas é verdade. Se você gosta do carro, você quer curtir o carro, não é mesmo? Agora, 65% diz que continua tendo carro, mas fazendo outros usos do carro. O que, no caso, é o meu caso também. Depois que eu comecei a ter bicicleta elétrica, meu carro ficou para viagem, para fazer compra, para levar meus cachorros no parque, porque o parque é longe de casa, não consigo levar eles andando muitos quilômetros até lá. E os meus cachorros são grandes também. Eu sei que tem aquelas mochilinhas para levar cachorro na bicicleta, mas é sério, eu não ia conseguir não. A pesquisa também mostrou o perfil das pessoas que usam bicicleta elétrica, e nisso a maioria é homem e a maioria é branca, o que já era de se esperar, considerando o quesito seguinte que chamou bastante atenção, que é a questão do preço da bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica é muito cara e muita gente na pesquisa comentou isso, de que se a bicicleta elétrica fosse mais acessível, muito provavelmente teria mais gente usando, porque afinal é um negócio bem gostoso de se usar. E aí, grande parte desse preço da bicicleta elétrica vem de onde? Adivinha? É claro, carga de impostos muito alta. Eu fiz um cálculo aqui para a gente poder entender exatamente qual é a alíquota desse imposto que está sendo cobrada nas bicicletas elétricas, hein? E aí eu vou mostrar aqui o impacto desses impostos no preço final da bicicleta. Então, vamos lá, planilha, como sempre, planilha na descrição. Então vamos aqui dar uma olhadinha na planilha. Só ir ali na descrição que todos os cálculos estão sempre lá, tá? E agora eu vou falar aqui dos impostos e eu vou falar um pouquinho da ordem que eles são aplicados no preço para a gente poder entender um pouco mais para frente qual é o impacto real deles. Então a gente tem aqui, o primeiro deles é o imposto de importação. E aí bicicletas elétricas, o imposto de importação é 20%. E aí se a bicicleta é nacional, ela pula essa parte. O imposto seguinte que a gente tem aqui é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que da bicicleta normal é 10%. Agora, da bicicleta elétrica, o IPI é 35%. 35% é mais alto do que cigarro, é mais alto do que carro, é mais alto, só não é mais caro do que, sei lá, perfume, talvez videogame, sabe? É um IPI extremamente alto, 35%. E aí depois a gente tem alguns impostos que são cobrados depois, que é o PIS/PASEP, o COFINS e o ICMS, que é um imposto estadual. Então, a gente tem aqui esses impostos aqui, só que o que acontece?
não é simplesmente a gente pegar aqueles R$1.000 que eu falei e botar essas porcentagens em cima e falar, beleza, deu o preço. Não, porque esses impostos, eles muitas vezes são aplicados depois que o imposto já foi aplicado, então ele acaba cascateando para ser cobrado a mais. Então eu vou explicar aqui como é que funciona essa cobrança de imposto. Então a gente tem aqui o custo da bike de R$1.000. E aí ela chegou no Brasil, o preço da bicicleta junto com o preço do frete dela, tudo, R$1.000. E aí a gente vai primeiro aplicar o imposto de importação, ele é sempre o primeiro que é aplicado. E depois disso a gente vai ter a aplicação do IPI, ele é aplicado em cima do imposto de importação. Os outros impostos que a gente tem aqui, que é o PIS, PASEP, COFINS e o ICMS, eles são cobrados sobre o valor de nota. Então, os outros 3 impostos, eles variam de acordo com a margem que o fabricante, o lojista, quiser ter nessa bicicleta. Então eu considerei aqui 3 cenários, se a gente tiver margem de 5, 10 ou 30%. O que eu fiz? Eu considerei aqui uma bicicleta que custasse R$1.000. Bicicleta elétrica importada. Com o imposto de importação, ela pula para 1.200. O imposto de importação de bicicleta elétrica é menor do que bicicleta convencional, só que o IPI é muito mais alto e ele é aplicado em cima do imposto de importação. Então isso aqui fica caro pra caramba. Olha só, ela já chegou a R$1.620 na hora que a gente coloca o IPI. Na hora que a gente coloca a nossa margem de varejo junto com os outros encargos, a gente chega aqui numa alíquota efetiva média de 60%, ou seja, numa bicicleta elétrica importada, na média você paga 60% dela para o governo. Massa, né? Agora a gente tem o próximo aqui, que é a bicicleta elétrica nacional. Essa aqui já fica um pouco mais em conta, porque afinal você não tem o imposto de importação, mas ainda assim o IPI é forte ali, né? É muito alto. Então a gente chega aqui numa alíquota efetiva média de 52% numa bike elétrica feita no Brasil. Ou seja, né, a metade da bicicleta é só imposto. E aí, o que a gente tira dessa situação aqui? Mesmo que o lojista queira diminuir a margem dele e olha e fale, nossa, eu quero conseguir vender uma bicicleta mais popular, eu quero conseguir expandir as bicicletas elétricas no Brasil. Ou então mesmo que a fábrica olhe e fale, eu vou diminuir a qualidade das peças, vou tentar fazer um negócio mais popular, tentar fazer um negócio mais simples, ainda assim a bicicleta não fica muito mais barata se você tentar economizar em peça, tentar economizar em margem. O imposto é tão pesado que fica difícil, você não tem muita massa de manobra ali para você conseguir cobrar mais barato. A gente ainda vai ter que ver como é que isso vai evoluir mais pra frente, principalmente em questões de políticas públicas que consigam reduzir essa carga tributária que é super alta. E por fim, o terceiro ponto interessante desse estudo aqui é que depois que a pessoa compra a bicicleta elétrica, o uso que ela tem da bicicleta elétrica fica diferente do que ela planejava ter. Uma coisa interessante é que a maioria das pessoas respondeu que elas compraram a bicicleta elétrica justamente para cansar menos, mas depois que elas começaram a usar, elas perceberam que o principal motivo delas continuarem usando a bicicleta elétrica era para poder conseguir subir morro mais fácil. Isso é uma coisa interessante porque você vê que a pessoa antes só queria cansar menos, mas depois ela começou a perceber que ela conseguia fazer com a bicicleta elétrica coisas que antes ela não fazia com uma bicicleta normal. Você consegue subir morro muito mais fácil. A gente muitas vezes nem espera que a bicicleta elétrica vai ser tão útil quanto ela realmente acaba sendo. Aqui a gente percebe que a ajuda do motor elétrico mudou como essas pessoas viam a bicicleta. Essa ajuda extra que o motor dá foi o que fez para essas pessoas a bicicleta deixar de ser algo só de lazer. E é aqui que a bicicleta realmente muda como a gente usa a cidade, porque aí ela passa a ser um modal de trânsito mais sério, ela passa a ser um modal de trânsito mais realista. Porque assim, por mais que a bicicleta normal seja maravilhosa, ela tem várias limitações, principalmente quando a gente pensa em pessoas mais velhas, em pessoas que não têm uma condição física tão boa, em pessoas que são deficientes. A gente consegue trazer muito mais gente para a bicicleta, gente que nem pensava em ter bicicleta antes. E aí tem um outro tópico que eu vou deixar aqui nezinho para vocês poderem conferir depois, que é a questão do uso do carro geralmente na cidade, em que 60% das viagens de carro são entre 2 e 5 quilômetros. Boa parte das pessoas que usam o carro não estão se locomovendo para um lugar longe, que é para onde se pensa e fala, nossa, ia ser muito importante eu ter um carro porque eu moro a 30 quilômetros do meu trabalho. Não, a maioria das pessoas moram perto do trabalho, ou a maioria das pessoas estão indo para um lugar perto.
elas poderiam estar cobrindo essas distâncias de bicicleta. Quando a gente tem um modal de trânsito que é também individual e mais confortável do que a bicicleta normal, a gente tem uma chance maior aqui da gente conseguir realmente tirar carros da rua. Isso é muito importante para as nossas cidades. Conforme a gente vai tendo mais gente, é legal a gente usar os meios de transporte para o que eles trazem de melhor. O carro é muito bom quando você tem que fazer uma distância muito grande, quando você tem que carregar muita coisa, ele é ótimo. Só que ele é muito caro. Bicicleta é muito mais barato. Mesmo que a gente pegar uma bicicleta elétrica que seja cara, que seja sofisticada, é muito mais barato manter ela do que você manter um carro. Então a bicicleta elétrica ela vem como uma opção excelente pra gente conseguir melhorar a vida na cidade mesmo. E por fim eu queria comentar uma coisa que eu vejo muitas vezes em comunidade de bicicleta, quando a gente fala de bicicleta elétrica, o pessoal falando, não, eu não gosto de bicicleta elétrica, eu prefiro pedalar. Só que a bicicleta elétrica você pedala também. Não é uma moto, bicicleta elétrica não é moto, gente. Bicicleta elétrica você pedala sim, e muitas vezes você tem que até pedalar bastante. O lance do motor elétrico não é que ele vai transformar a sua bicicleta numa moto. O lance do motor elétrico é que ele vai ser tipo uma pessoa a mais pedalando junto com você, te ajudando a pedalar. Isso faz com que você consiga subir morro mais fácil, cansar menos, carregar mais carga, carregar criança, fazer uma série de coisas que uma bicicleta normal você não tem tanta força assim pra conseguir fazer com conforto. Então eu acho que a gente tem que acabar com esse papo de bicicleta elétrica tá roubando. Não tem nada de roubar aqui. Ninguém precisa pensar que é uma competição. Tá todo mundo pedalando, todo mundo se divertindo, todo mundo mudando o seu uso da cidade. Vamos fazer isso todo mundo junto. Beleza? E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha, compartilha nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, para o pessoal também saber um pouco mais sobre esse uso da bicicleta elétrica. E se você quer saber mais sobre carro, moto, bicicleta, eu tô sempre falando disso por aqui, se inscreve aqui no canal. Um abraço e tchau, tchau!